Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saúdo a todos que nos assistem por este canal dos diáconos permanentes aqui da Diocese de Guarulhos. Eu sou o diácono Antônio Calisto e hoje vamos dar prosseguimento à liturgia da Igreja nesta segunda-feira, dia 10 de novembro, da 32ª semana do Tempo Comum, já nos aproximando do tempo do Advento. Nos aproximamos também de um novo ano litúrgico, a época de Natal, que nesse ano, nesse próximo ano litúrgico, nós possamos continuar aqui firmes e fortes, evangelizando o nosso povo, representando a nossa igreja, sendo o povo fiel que evangeliza. O evangelho de hoje é tirado do livro de Lucas, no capítulo 17, versículos de 1 a 6, e nos diz assim: Depois disse aos seus discípulos: É inevitável que haja escândalos, mas ai daqueles que os causar. Melhor lhe fora ser lançado no mar com uma pedra de moinho enfiada no pescoço, do que escandalizar um só destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E caso ele peque contra ti 7 vezes por dia, e 7 vezes retornar dizendo: Estou arrependido, tu lhes perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta em nós a fé. O Senhor respondeu: Com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se dissesses a essa amoreira: Arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esse evangelho de hoje é um evangelho curto e Lucas aqui transcreve a fala de Jesus e nos coloca pelo menos 3 grandes pontos importantes para nós que somos cristãos, para nós que comungamos, para nós que anunciamos o evangelho de Jesus. O primeiro ponto que ele nos traz aqui, a questão do escândalo. Jesus coloca aqui que nós, como cristãos, como povo que comunga, como povo que celebra, que aprende, devemos respeitar, amar a Santa Igreja. Devemos respeitar e amar também o nosso próximo, que nós não devemos ser causa de escândalo. E aqui Jesus ele vai aqui bem profundo e fala que é melhor que em vez de você fazer, quando você comete um escândalo, é melhor que você amarre uma pedra no seu pescoço e se lance ao mar. Veja a radicalidade de Jesus nesse sentido, que nós devemos nos atentar aos nossos atos, às nossas ações e praticarmos sempre boas obras, sempre pensando em que aqueles que estão ali à nossa frente, aqueles que estão ali escutando o que nós temos para dizer, que eles esperam sempre que nós sejamos pessoas sensatas, que nós sejamos pessoas que agimos conforme aquilo que Jesus prega no Evangelho. O segundo ponto que Lucas coloca aqui, através de Lucas, Jesus coloca aqui a questão do perdão. Aí Jesus coloca que se o teu irmão te procurar 7 vezes ou mais vezes porque pecou contra ti, que você deve lhe perdoar. Sabemos que nós, enquanto homens, enquanto seres humanos, diante de situações, fica muito difícil a gente conceder o perdão diante de algumas situações. Mas nós que somos aqueles cristãos que comungamos, aqueles cristãos que estamos diante do povo, nós devemos ter a força suficiente, e o discernimento suficiente para poder perdoar aqueles que pecam contra nós, que são pessoas que precisam muito de oração, precisam muito do nosso perdão e do nosso acolhimento. E Jesus fala que até o número da totalidade, não 7 vezes, mas até 7 vezes 7, que significa ali o infinito, que nós devemos sempre perdoar infinitas vezes, que nós não somos nada, que nós não temos ali aquele direito de dizer que a pessoa está condenada ou não. Esse direito, e isso cabe somente a Deus. E por fim, Jesus aqui nos coloca a questão da fé. Veja que a pessoa, para poder perdoar, ela tem que ter realmente muita fé, porque a gente às vezes se encontra diante de situações difíceis de perdão. Então, através da fé, nós conseguimos perdoar.
Aí os discípulos vão e perguntam: Senhor, aumenta-nos mais a fé, a nossa fé, a minha fé. E é o que nós devemos também pedir todos os dias, para que o Senhor sempre possa aumentar mais a nossa fé. E Jesus coloca aqui e fala assim: se a nossa fé fosse pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, e te dissesse ali uma amoreira, sai daqui e replanta-se no mar, isso iria acontecer. Isso se nós tivéssemos fé. Então, meus irmãos, que esse evangelho possa nos ajudar a refletir sobre a nossa vida, que nós temos muita fé para poder viver todos os momentos, as dificuldades, os problemas, que nós tenhamos muita fé também para poder sempre estar concedendo o perdão, e que a nossa fé não nos leve a nos fazermos pessoas causadores de escândalo, pessoas que acabam escandalizando a si, escandalizando a igreja também, que nós possamos ser instrumentos de Deus e que possamos ser sempre bons evangelizadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Nesta semana, fique na paz que vem do Senhor.